Oi gente, meu nome é Joaquim. Hoje eu vou fazer o mapa de um geminiano com ascendente em Capricórnio e espero que se vocês tiverem alguma dessas características, Sol em Gêmeos, ascendente em Aquário ou Lua em Gêmeos também, por favor, continuem assistindo o vídeo que eu vou explicar melhor cada uma delas. Bom, vamos começar pelo Sol, né? Quem são os geminianos? Os geminianos são aquelas pessoas ligadas ao conhecimento, ligadas a... é um signo muito rápido, muito mutável, não necessariamente... na verdade, sim, eles são um pouco instáveis. Quem conhece geminiano sabe que um dia eles estão muito bem, e aí, questão de segundos, eles mudam totalmente os sentimentos dele. Neste caso aqui ainda, que ele tem Lua em Gêmeos, essa questão do sentimento dele muda muito rápido. Então, assim, ele pode estar triste agora, daqui 10 minutos, pra ele não aconteceu nada, como se nada tivesse acontecido. Isso é bom no sentido de que provavelmente não guarda muita mágoa, tende a ser mais livre nesse sentido, não guardar muita mágoa, mas ao mesmo tempo também pode irritar algumas pessoas, né? Que, às vezes você faz alguma coisa, ele pode fazer alguma coisa de ruim pra alguém e a pessoa fica com raiva dele e ele, 5 minutos depois, ele fala: mas o que tá acontecendo? Eu nem sei, eu nem lembro o que eu fiz com você. Essa lua traz esse sentido também. E às vezes até uma certa instabilidade, porque de uma forma geral isso pode causar uma certa instabilidade própria para a pessoa. Então, assim, às vezes ela viver no fundo do poço e às vezes dá um up lá em cima, às vezes, e viver nesse sobe e desce. E aí, eu falando agora do ascendente, estando em Capricórnio, significa que ele, para as pessoas, ele passa uma imagem mais de sério, às vezes até uma fisionomia mais de ossos mais largos, de aparência mais velha, não no sentido assim de pele mais velha, né, de mais desgastada, mas no sentido assim de fisionomia mesmo, assim, as pessoas olham e acham ele com uma aparência um pouco mais velha, porque o Capricórnio traz essa questão, e como está no ascendente, né, traz toda essa questão dessa questão de um pouco mais de robustez, Capricórnio é um signo mais velho, então traz essa questão da aparência de ser mais velho, da cabeça mais velha e tudo mais. E aí, continuando, o que é só para falar do ascendente dele, continuando na questão do ascendente dele, ele tem aqui, só um segundo, ele tem 2 planetas na casa 1, que é a casa do ascendente, que é Urano e Netuno. Então, a forma de ser desse geminiano, ela às vezes incomoda as pessoas que estão perto dele. Às vezes ele tem atitudes que incomodam a sociedade como um todo que tá próxima dele, e isso pode ser constante na vida dele. Então, assim, às vezes ele não se dá bem com locais onde ele está, às vezes ele tem ideias muito revolucionárias, ou às vezes até o contrário, muito antiquadas para o local onde ele está, e aí isso tem um choque muito forte. E aí, bom, continuando, vou falar um pouco agora do Mercúrio também, que tem um pouco desse sentido, que é a comunicação. Tá em Câncer, então esse geminiano tende a ter uma fala mais mansa, a pensar, assim, a ser mais doce na fala, a não ser muito grosseiro, a não ser quando mexem com ele, porque aí pode mostrar o lado canceriano mais cabeça dura, assim. Mas de forma geral é mais calmo, mais doce na fala. E agora eu vou falar um pouco sobre a Vênus dele. A Vênus desse geminiano está em Touro, o que significa que essa Vênus em Touro pode ter um probleminha com a questão do jeito como esse geminiano é. Porque normalmente esse geminiano especificamente, ele é muito mais, talvez mais rápido. E aí a Vênus dele é mais tranquila, assim. Ele tem essa pessoa que gosta de fazer carinho, gosta de receber carinho. Aí vocês falam: mas todo mundo gosta. Mas assim, o carinho dessa pessoa de Touro é mais suave, ele tem um toque mais leve na mão, é muito calmo nos relacionamentos.
Só que assim, não mexe com ele no relacionamento, não faz uma merda com ele, porque aí você vai ver o lado do touro desembestado. Mas de forma geral é aquele touro calmo, pacífico, que gosta de receber carinho, gosta de dar carinho, gosta de estar junto, enfim. O que, como eu falei, contrasta um pouco com Gêmeos dele, que Gêmeos é mais rápido e tudo mais. E aí, continuando, ele como o ascendente dele está em Capricórnio, ele tende a buscar pessoas que estão no signo oposto, que seria Câncer. Não pessoas, necessariamente pessoas de Câncer, mas pessoas que têm características mais doces, são pessoas mais amorosas, que são às vezes até cabeça dura, que são pessoas também com uma fisionomia mais, com a parte da região do peito mais volumoso, com essa região um pouco mais larga, acinturado, enfim. E questões ligadas ele gosta também de pessoas mais ligadas a maternas, no sentido de que gostam de cuidar, gostam de proteger. Ele gosta de pessoas mais assim. E aí, continuando, partindo para o Marte agora, o Marte dele está em Leão. O que de forma geral é um aspecto muito bom, porque Marte é um signo de fogo e o Leão também, então ele tende a ser uma pessoa mais que mostra atitude diante de conflitos, que por exemplo, diante de uma situação no trabalho, ele às vezes até ele parece um pouco egoísta, porque às vezes ele quer fazer sozinho, ele quer resolver logo, ele tem a ideia de que ele já sabe como resolver e aí ele passa na frente. O que, de forma geral, tem uma certa dificuldade com os sentimentos dele, que como eu disse, está em Gêmeos, e aí tem toda aquela questão. O Gêmeos é mais a comunicação, é o dois, são os dois trocando informação, é ele mais alguém. E aí no caso do Marte estando no Leão, já não, eu sei fazer e eu vou fazer, e eu sei controlar vocês, eu sei resolver isso, então pode dar um conflito aí. Mas é muito bom para resolver conflitos também, no sentido de que não é aquela pessoa parada. Acontecer alguma coisa, ele tem que agir, ele age na hora. Às vezes ele está no impulso, sem pensar muito. Bom, continuando, vou falar do Júpiter agora dele. Ele tem Júpiter em Libra. Júpiter em Libra é muito interessante porque veio no sentido de expandir a questão do outro, de se colocar no lugar do outro, de ponderar as situações, de pensar bastante antes de agir, de colocar os dois lados na balança, de ser responsável no sentido amoroso também, no sentido de relacionamento, ser um pouco mais de amorosidade. Nesse sentido, ele tem uma facilidade maior de agir. Já o Saturno dele, que é o contrário no que eu digo, no sentido assim, o Júpiter é mais boações, coisas fáceis para ele, e o Saturno é mais as dificuldades. Está em Peixes, então pode ter uma dificuldade em acreditar em algo da espiritualidade, no sentido mais espiritualista, pode ser um pouco mais materialista, prefere ver para querer, e aí ele tem que buscar ao longo da vida desenvolver mais essa questão da liberdade, no sentido de não se fixar a conceitos antigos, a renovar os conceitos de espiritualidade, de espiritualismo, enfim, coisas ligadas à não materialidade. E aí entender que existe sim um outro aspecto, além do nosso aqui na Terra, da nossa carnal e materialista, que existe enfim, outros planos por aí. Bom, falar agora sobre família e sobre trabalho. A questão familiar dele está ligada à espiritualidade de uma forma que a família dele pode, de alguma forma, trazer questões de espiritualidade para ele. Questões mais, como eu falei no Saturno, que precisa dessa coisa da mudança e tudo mais, da transformação e de entender que as coisas têm um além do que isso que a gente vive aqui, dessa materialidade. Tem também uma questão que a família ajuda de alguma forma nesse sentido. A família, para ele, tem uma questão, um peso de espiritualidade. A família pode ter algum parente que seja um religioso, pode ser
enfim, uma mãe que ajuda muito ele, uma mãe, um pai, um tio, um primo, um amigo, que seja, trate como um parente, que leve ele a essas questões espiritualistas, enfim. E aí na questão do trabalho, a gente tem, no caso ele tem a questão do trabalho na parte de virgem. E isso quer dizer o quê? Que ele tende no trabalho a ser uma pessoa organizada, ele tende a organizar as coisas, estabelecer metas no dia a dia do trabalho, tende a ser mais aquela pessoa que bota passos ao longo da carreira, no que ele quer fazer da vida, e aí estabelecendo, à medida que esses passos vão sendo caminhados, ele consegue crescer na vida profissional, entendeu? Bom, é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu vou continuar fazendo os mapas, e aí vou avisando vocês, tá bom? Beijo!